Caio Jorge do Cruzeiro desperta interesse do Bayern de Munique e outros clubes na Europa. Pelo menos mais de um europeu e um asiático sinalizaram a vontade de contar com o atacante do Cruzeiro. Matéria do Gabriel Moraes, de agora à tarde, no portal Tempo Esportes. Você está vendo aí na sua tela, aqui no Firula. Vou dar aquele zoom maroto para você poder ler melhor aqui, junto comigo, a matéria, então, de que o Caio Jorge, atacante do Cruzeiro, desperta interesse do Bayern de Munique, que venceu, inclusive, o primeiro jogo no Mundial de Clubes por 10-0. O atacante do Cruzeiro, segundo aqui a matéria do Gabriel Moraes, está na mira de alguns clubes da Europa que estão fazendo sondagem. Tem 23 anos, o Caio Jorge, pernambucano, está aqui no Cruzeiro voando, e o Tempo Esportes apurou que o Bayern de Munique enviou um representante a Belo Horizonte em busca de informações sobre a atual situação do atacante no Cruzeiro. As conversas ainda são iniciais, aquela famosa sondagem não evoluiu para a proposta, até porque, além do Bayern, pelo menos mais um clube da Europa e do Oriente Médio sinalizaram a vontade de poder contar com o atacante, segundo a matéria aqui do Gabriel Moraes. Então, pelo menos outros 2 clubes de olho no Caio Jorge. O Cruzeiro hoje, a postura é qual? Não quer se desfazer do atacante do Cruzeiro, mesmo com lucro numa possível negociação. O Cruzeiro contratou o Caio Jorge já do mercado europeu e, nesse momento, não tem interesse em vender, mesmo que esses valores passem dos 4,5 milhões de euros da transferência em relação à Juventus. No ano passado, o Cruzeiro contratou por 4,5 milhões, mas, em caso de metas batidas, esse valor pode chegar até mais de 7 milhões de reais, cerca de 7 milhões de euros, cerca de 45 milhões de reais. Mesmo com uma proposta superior a isso, a postura do Cruzeiro hoje é de não querer vender. Mas, claro, a gente não sabe qual que é essa proposta, como que chegaria essa proposta, quanto seria esse valor e, claro, quanto o Caio Jorge estaria disposto a voltar para a Europa. São 18 jogos na temporada, 10 gols e 2 assistências. Ele é o artilheiro do Cruzeiro. Está aqui um anúncio aparecendo agora na sua tela. Até pular aqui para ler melhor isso aqui. Aê, sai muito fora. bem. Aê. É isso. Mas tem que deixar que a gente vai ganhando dinheiro no portal. Então pode ter anúncio. Anuncia no Firula também, quem quiser. Pronto. É isso. O KJ realizou 18 jogos oficiais com 10 gols e 2 assistências. Não é segredo para ninguém que o Caio Jorge ele desperta interesse de outros clubes. Não é segredo para ninguém que tem feito uma boa temporada e que está com a visibilidade em alta. Agora chega a informação que Bayern de Munique, pelo menos outros 2 clubes da Europa e da Ásia, têm interesse no Caio. Maria Gabriela Meireles. Se chega uma proposta para o Cruzeiro, vamos colocar aí. Peraí, fala de novo. Caiu o fone. Caiu o fone aí. Caiu Pronto, o fone falar. ali, mas tá um aqui. Pode ir. Vamos colocar aí que o Cruzeiro pagou 45 milhões de euros. Não pagou isso ainda, mas vamos dizer que bateu as metas. Foi lá, 45 milhões de reais pelo Caio Jorge. E chega uma proposta de, no mínimo, 60 milhões de reais. Vale Não. Eu acho que não vale vender. Eu acho que o Caio Jorge tem sido a principal peça do Cruzeiro na temporada. E com a saída dele, o Cruzeiro não tem uma reposição à altura. O Caio Jorge tem sido não só o jogador mais decisivo do Cruzeiro, como do Campeonato Brasileiro. É um cara que está cheirando o título, e o Cruzeiro quer buscar uma vaga na Libertadores. O Cruzeiro precisa voltar a ganhar título, seja brasileiro, seja na Copa do Brasil. E eu acho que eu consigo perceber, né, que ele vai ter essa crescente no final do ano, e acho que ele consegue se valorizar muito mais. E hoje o Cruzeiro perde muito mais com a saída dele do que lucrando. Eu não acho que o Cruzeiro tem que liberar ele. Mas só se for muito mais dinheiro, muito mais dinheiro. O Rodrigo eu acho que o Cruzeiro não deveria liberar. Isso é boa, viu, Maria? Falou que 50 milhões de euros pode vender em paz o Caio Jorge. Diogo Finelli. Tem que ser muito dinheiro. Para liberar ele agora, eu não liberaria, não. A gente tem que lembrar também que o Cruzeiro... E aí, no Tempo Esportes, vão ter informações exclusivas, tá, gente? Logo depois aqui do Firula, a Dimara Oliveira apresenta o Tempo Esportes. Ela tem apurações, informações exclusivas sobre isso e sobre também alvos do Cruzeiro no mercado, que inclusive estaria buscando um centroavante, que pode ser para ser reserva do Caio Jorge ou até mesmo substituir o Caio Jorge em caso de negociação.
A Dimara vai trazer as informações para vocês. A gente adianta um pouco aqui no Firula, mas a Dimara vai trazer para vocês logo aqui depois do Firula. O Rafael Sorriso falou que tem que esperar. Se tiver convocação do Caio para a seleção, fazer um bom valor, porque a convocação multiplica, né? Exato. Eu concordo. Eu acho que vale a pena por um bom valor, porque o Caio é jovem, né? Tá despontando aqui, ele tem mercado na Europa ainda, e o cara vai querer jogar na Europa ainda. Ele é muito novo, ele vai querer ir para a Europa ainda. Ele não vai querer ficar no Cruzeiro pro resto da vida. Então o clube pode aproveitar para fazer um bom dinheiro. Nesse momento, ele é o principal atleta do Cruzeiro. Você tem que tomar cuidado em vender o Caio Jorge, porque ele não tem substituto. Mas nenhum jogador insubstituível é maior que o clube também. Se pintou dinheiro para fazer um negócio bom para o Cruzeiro, faça. Porque há muito tempo o Cruzeiro não vende bem um jogador. Então, venda o Caio Jorge, contrate outro para o lugar e o Leonardo Jardim vai se virar para fazer o time jogar do mesmo jeito. É perigoso. Entretanto, você vendeu o principal jogador do time, Diogo Finelli. Então, você venderia ou seguraria o Caio Jorge pelo menos uma temporada ainda? Eu acho que essas coisas hoje é tudo muito rápido, né, cara? As coisas acontecem muito rápido. Tem jogador, as passagens em alguns clubes são muito curtas, né? Tá fazendo um ano, o Caio Jorge chegou aqui, ainda não fez um ano, né? Já tá fazendo agora. Cara, e outra coisa, a vontade do jogador pesa muito nessa hora também, né? Porque, afinal de contas, sei lá, é o Bayern de Munique, né, cara? Então, assim, aí você falou aí que é o mercado do Oriente também e tal, asiático, não sei, mas assim, talvez numa menor escala, o cara de 23 anos, né? Já foi para a Europa com potencial, não deu certo, se lesionou, voltou. Eu acho difícil, mas nenhum jogador, como você falou aí, é negociável, cara. Mas, às vezes, a gente já está em aceitando vendê-lo. Obviamente, também está pensando em uma reposição à altura ou parecida, né? E o Cruzeiro tem feito esses investimentos. Então, eu acho que vai muito disso. Em 2003, o David, no meio do Campeonato Brasileiro, resolveu sair para o Bordeaux e foi. Não, e nem por isso o Cruzeiro deixou de ser campeão. Foi uma perda no meio do campeonato. Assim, muita gente falou, o Cruzeiro perdeu o melhor jogador, o David estava voando, estava fazendo gol todo jogo. Bom, o cara pediu, implorou para sair. Então, enfim, é aquela coisa. Não tem como você, às vezes, segurar também. Mas pode ser interessante o jogador ficar também, mas é aquela história, cara. E aí? E o risco que você corre de ficar também no campeonato longo, né? Desgaste, a visibilidade que ele vai ter na Europa, a possibilidade de chegar na seleção, porque acontece também isso aqui, né? O cara tá aqui, ninguém convoca ele. Ele pisa no Bayern de Munique lá, primeira convocação, Caio Jorge, Bayern de Munique. Então, tem tudo isso envolvido, né? É difícil falar assim, mas eu acho que, assim, eu não tenho muito apego a jogador mais, não, né? Já tive quando era mais novo, tinha apego, quando vendeu um jogador, você fala, nossa, vendeu o cara, né? Mas hoje eu acho que é normal isso aí. O cara, eu acredito que se vier uma boa proposta, vale pensar sim, até porque muito torcedor que hoje está aí aplaudindo o Caio Jorge estava cobrando dele no começo do ano, cara. Então, tudo é fase também, é momento, então, tem tudo isso também. E você deu um exemplo do David aí, tem um exemplo já, logicamente, não comparando jogadores e colocando aqui as devidas proporções, mas um exemplo até recente, 2013, Diego Souza chega no Cruzeiro, ele faz o primeiro gol da campanha do Cruzeiro do Campeonato Brasileiro, todo mundo falando, pô, Diego Souza vai voar esse ano, o cara foi e saiu do Cruzeiro. Aí falou, pô, saíram cara do Cruzeiro, camisa 10 do time, pô, o Cruzeiro voou, foi campeão brasileiro, no ano seguinte campeão de novo. Então, assim, é o principal jogador do time agora, mas o time vai mudar sem ele e vai repor o cara. No dia 1º de janeiro, quando o Cruzeiro anunciou o Gabigol, o que se esperava? Que o Gabigol fosse esse jogador, que o Gabigol fosse o Caio Jorge de agora. Exato. É isso, cara. Acho que é por aí. Eu acho que, e aí, Natan, passando a bola para você, eu acho que o esperar demais para vender também é perigoso. Porque um jogador jovem, ele vai para a Europa jovem e poucos têm essa segunda chance que o Caio Jorge pode ter, ou ele vai para a Europa jovem, ou ele fica aqui no Brasil. Se você não vende o Caio agora, você vai manter o cara no time, em algum momento ele vai estar em baixa, e aí você perdeu a grana para venda. Então é perigoso esperar também para vender, Nathan. Mas eu acho que assim, o Caio Jorge está dando a minha opinião aqui. Acho que ele não é um jogador insubstituível, ok? Realmente o Jardim potencializou ele de um jeito, vive a melhor fase da carreira dele, melhor que no Santos antes de ir para a Europa, né? A passagem anterior dele pela Europa, mas não acho que é insubstituível. Sinceramente, ô Lucas, aqui a gente tem
esse mal aqui, a CBF em geral, ela não gosta de convocar jogadores de Cruzeiro, jogadores de Atlético, e acho que os próprios jogadores sabem disso. Então, se for o sonho do menino aí para a seleção, cara, às vezes pode estar matando a bola. O Finelli foi perfeito na colocação. Pisou lá na Alemanha, aí já começa. Porque né, essa supervalorização o Campeonato Carioca, o Paulista, não sei o que. Cara, aqui em Minas Gerais, cheio de gente jogando bem, gente que poderia sim estar cotada à seleção. Agora, tem um ponto interessante, isso tudo deve passar pela cabeça do Caio Jorge. O Caio Jorge, ele está num Cruzeiro, em um projeto que é a médio prazo, na minha opinião, que é o do Leonardo Jardim, se encaixou no esquema, caiu no gosto da torcida, ele tem tudo, mas tudo para virar ídolo no Cruzeiro. E aí vai ser uma escolha que ele vai ter que fazer para a carreira dele. Eu, sinceramente, acho que ele teve uma oportunidade na Europa, tudo bem, era mais novo, agora ele está mais experiente, mais maduro, mais consciente em campo, mas, sinceramente, cara, dá para fazer sim carreira aqui no Brasil. Eu gostaria que ele ficasse, mas não é insubstituível, viu, gente? E tem duas coisas aí, Lucas, tem duas coisas aí para complementar o que o Nathan falou, uma a favor e uma contra, né? Em favor é que ele tem no Cruzeiro uma situação talvez contratual, de potencial de bons contratos, como o Nathan falou, para permanecer e virar ídolo, muito boa, porque hoje as coisas estão mais organizadas lá, os caras têm contratos muito bons, né? Então, assim, talvez não precise ir para o exterior em busca de questão financeira, somente questão financeira. E o contra é que hoje os caras estão contratando um jogador na Europa com 18 anos, ele está com 23. Então, assim, talvez se ele não for agora também, não sei se ano que vem, ou na próxima janela, o mesmo Bayern ou outro clube vai ter um interesse, porque, entendeu? Isso também pesa muito, né? Mas eu tendo a concordar muito e eu penso assim, deixando um pouco a informação de lado, de bastidores, que a gente já sabe que o Cruzeiro nesse momento não quer vender o Caio, mas olhando para como funciona o futebol, depende muito do Caio Jorge. Se ele falar, não, eu sei que aqui eu posso ganhar grana no Cruzeiro, e eu posso chegar à seleção no Cruzeiro, eu posso ser ídolo no Cruzeiro, vou ficar no Brasil, porque eu tenho 23 anos, e lá na Europa 23 anos já não é um perfil, já que eles estão buscando muito, estão buscando gente mais nova. Opção dele. Agora ele pode virar e falar assim, é minha última chance, como provavelmente, minha última chance para brilhar lá fora, vou para o Bayern de Munique e vou tentar a última vez. Vai passar muito do que o Caio Jorge quer para a carreira dele nesse momento. Porque se ele quiser sair do Cruzeiro, a proposta for boa, o Cruzeiro vai olhar, não vou ficar aqui com um jogador que não quer estar aqui. Vamos vender o Caio para uma proposta boa. Mas vai passar muito pelo que o Caio Jorge quer. E seria muito legal se ele quisesse ficar no Cruzeiro e fazer carreira aqui. Seria muito interessante, porque isso no Brasil ainda não acontece, do cara preferir fazer carreira no Brasil, por vários motivos. Mas talvez esse início, quando isso começar, vai ser interessante para o futebol brasileiro. Agora, o Caio Jorge pode ser uma ótima oportunidade para o Cruzeiro se recolocar no mercado internacional para vender jogadores. Você vende um Caio Jorge para um Bayern de Munique, você começa a ter mais visibilidade para vender outros jogadores para grandes clubes por grandes valores. E aí você tem jogadores na base do Cruzeiro, jogadores subindo para o profissional. Você vendeu o Caio Jorge para um time de primeiro patamar na Europa, de primeiro escalão, você já abre portas para vender outros jogadores e começar a fazer mais dinheiro. Então é uma situação que o Cruzeiro tem que sentar direitinho para pensar, porque esportivamente o Caio é o principal jogador do time, mas não é insubstituível. Então você consegue... minha voz hoje está uma beleza, né? Me perdoe aí. O Caio não é insubstituível. Então você consegue substituir o Caio no time e manter uma competitividade para poder conquistar a vaga na Libertadores, que é o principal objetivo do time. Talvez se quisesse ser campeão a qualquer custo esse ano, não venderia o Caio Jorge. Mas para conquistar a vaga na Libertadores, consegue manter um time competitivo repondo essa peça. E aí você pensando a longo prazo, o Caio Jorge vai ser uma boa opção para a gente abrir mais portas para grandes vendas. Pode ser também importante para o Cruzeiro. Lucas, e até para ele, assim, quantos jogadores já saíram aqui em boa fase, chegaram na Europa e não despontaram, não deslancharam? Entende? Sim. Você pode estar num grande time, mas... e era muito mais novo, né? Claro, eu falo assim, a fase que ele tá vivendo aqui agora é a melhor fase da carreira dele, entende? Então, é um risco. Ele vai estar no Bayern, tá no timaço, mas e aí? Ele vai ter o brilho, ele vai ter o prestígio, vai ter dinheiro lá, ele vai estar na Europa, certamente, né? Mas a fase que ele vive aqui, talvez, muito dificilmente, talvez ele consiga viver fora daqui, né? Um Vitor Roque, você tem muitos casos. Perfeito. O Rafael Sorriso mandou, KJ9 foi herança boa do Matos. O esquema do Jardim favoreceu muito o crescimento dele. Também não concordo
que ele é insubstituível. Também concordo que ele não é insubstituível. O Henrique Dias está comemorando aqui o aparecimento da Maria Gabriela Meireles. Ui, quem falou que eu apareci? Henrique Dias. Oi, Henrique! Tamo junto, obrigada, querido. O Carlos Pascoal, que também estava cobrando você aqui, falando que você é a Mabi corneteira, falou que futebol é fase. Até pouco tempo, o Caio Jorge não prestava. Eu nunca falei isso, Carlos. Mas, enfim, algumas pessoas podem ter dito, né? Mabi, eu também não lembro de ter falado isso. Ele falou também, acho que ele não é insubstituível, mas vai ter que gastar para repor. É isso. Algo que o Cruzeiro vai ter que trabalhar, exato. Natan, disse o Carlos Pascoal, Arana só não foi para a Copa por causa da contusão. 2014 tivemos jogadores de Cruzeiro e Atlético na seleção. É só jogar que vai. Mas concordo, o Arana estava aqui cortado, né? Lesionou contra o Bragantino, mas ainda acho que, por exemplo, posso usar inúmeros exemplos aqui. Acho que, por exemplo, sei lá, o Everton, que é sempre chamado pelo Palmeiras. Por qual motivo? Eu consigo citar 5 goleiros hoje melhor que o Everton. É só porque é de São Paulo, é do Palmeiras, entendeu? Do eixo paulista. O que o Hulk jogou aqui nos últimos anos ali, se fosse no Corinthians, ele estaria na seleção. Como reserva que fosse, estaria na seleção. Se o Fábio jogasse no Fluminense 10 anos atrás, ele estava na seleção. Foi uma das maiores injustiças que eu já vi na história do futebol, cara. Um goleiro com uma longevidade, né, em alto nível, inacreditável. Nunca teve chance. Nunca teve chance. Melhor goleiro do século brasileiro. É isso mesmo. E continua jogando em alto nível, jogou bem, né? Ajudou hoje o Fluminense de novo. Mas teve que chegar no Fluminense mesmo assim, para entenderem que ele jogava em alto nível. Agora que ele tem uma certa visibilidade de mídia no Rio, pelo Fluminense, que nem é o Flamengo, né? Se fosse o Flamengo, então, imagina só, ele talvez tivesse sido convocado. Eu ainda acho que é muito, assim, muito pouco perto do que o futebol mineiro vem apresentado nos últimos anos. Mesmo com o rebaixamento do Cruzeiro, o Cruzeiro vem de 2 Copas do Brasil, né? 10 anos atrás foi bicampeão brasileiro, o Atlético aí também conseguiu o seu brasileiro, sua Copa do Brasil. Eu acho que é muito pouco. O Arana veio por conta de uma carência que até hoje a gente tem na seleção, que é na lateral esquerda, e no Atlético de 2014 na Copa, o Vitor foi terceiro goleiro e o Jô era atacante reserva. Então também não estou falando que tinha que ser titular. Não é isso. Só estou falando que eu ainda acho que eles demoram um pouco, entendeu? Olham com maus olhos o futebol mineiro, que é muito bom, e que bom aí que mais uma vez os 2 times aí estão voltando a ser competitivos. Porque faz falta, gente. A gente sabe que um rival tem que puxar o outro mesmo.